mentindo pro pai. Isso mesmo. E pra que terra que eles vinham? Jacó, todo mundo. Pra que terra que eles vinham? Aonde que era a terra do faraó? No Egito. E lá no Egito eles receberam uma terra ruim ou uma terra boa para eles morar? Boa! A melhor que tinha no Egito. Porque o José não se tornou governador lá do Egito? Ele se tornou governador. E ele se tornando governador, ele se tornou governador e daí o faraó falou assim, agora você escolhe a tua família para vir? Não, é a tua família. Imagina a família do governador vai morar no melhor da terra. Foram morar lá no melhor lugar que tinha. Depois a gente escutou a história de um bebê. Porque você faltou. De Moisés. O que aconteceu na história de Moisés? Eu disse que a Joquebede abandonou o bebê. Aonde que a mãe do Moisés colocou ele? No rio. No Rio Nilo. E quem que encontrou o Moisés? A princesa. A princesa de quem? Do faraó. Do faraó, filha do faraó. E a filha do faraó deu que nome pra ele? Moisés. Por que significa? Tirado Das águas. E aí, ela levou ele pra... O que a irmã do Moisés fez? A irmã verdadeira dele? Chamou a mãe verdadeira dele para cuidar dele. Chamou a mãe verdadeira dele para cuidar dele. Muito bem. E daí, passou um tempo e Moisés foi para onde? Para cá, morar aonde? Com os pais da família. Morar lá no palácio. Ele estava no Egito já, só que ele saiu da casa da mãe dele, que era Joquebede, e foi morar no palácio. Depois a gente ouviu uma história de um homem muito fiel a Deus. Jó. Eu faltei. Muito fiel ele foi. E ele também foi considerado o homem mais do que do mundo. Começa com pai e termina com ciente. Paciente. Paciente. Então é paciente. Ele foi paciente. Mas você disse pai também. Você começa com pai. Não, começa com pá. Pai. E termina. Todo Eu emendei. mundo pai. É que eu emendei. Eu falei assim: começa com pá e termina com ciente. Foi isso que eu fiz, não foi? Não. Você disse pai. Mas então foi. Você disse pai e termina. E hoje, Pai ciente. voltando para a história de Moisés, então vocês lembram que Jó, ele tinha... O que aconteceu com Jó? Deus na cruz. Não! Jesus morreu na cruz. Jó, Deus permitiu que o inimigo tocasse na família dele, nas coisas que ele tinha, porque Satanás falou o que para Deus? Que ele era bonzinho, que ele era fiel a Deus, porque ele tinha de tudo. E foi verdade isso? Não, ele falou assim que como Deus, ele veio ao mundo, ele também ia morrer, sem nada. Não tinha problema. Mas ele ia continuar amando a Deus. E ele abençoou, falou assim, Senhor, graças a Deus, porque tudo isso me aconteceu, mas mesmo assim ele foi fiel a Deus. Hoje nós vamos voltar à história De Jacó. de Moisés. Não, de Jacó, é do Moisés. Quando ele foi chamado por Deus. Moisés estava lá cuidando das ovelhinhas do Jetro, aqui nessa parte. E de repente, ele estava lá no meio do deserto, ele viu uma planta, uma sarça ardente. Aquela lá que saía fogo? Essa aqui que saía fogo. E ela começou a queimar. Só que ele olhou assim, o fogo dela acabava com a planta? Não, a planta ficava inteira assim e continuava verdinha, continuava. Mas era normal. fogo de verdade? Fogo de verdade. Era fogo de Deus. Era um fogo, De Deus. aquele fogo era Deus. Por isso que aquela plantinha não se consumia. Ari, João, vem aqui, João. E aí, ele se aproximou muito curioso. Parou assustado quando ouviu assim. Então ele chegou pertinho da planta, daí ele parou lá assim, olhando aquele fogo, admirado com aquele fogo que não queimava a planta. E ele falou assim, ele escutou uma voz lá de dentro do fogo. Moisés,
Moisés falava assim, era Deus que estava chamando para um grande trabalho. E aí, Deus chamou Moisés para libertar seu povo da escravidão do Egito. Porque o povo lá do José começou a crescer. Tinha muitos e muitos filhos, muitos descendentes, muitos netos, muitas netas. E foi assim, foi crescendo. E aí, chegou uma hora que lembra-se que eles viraram escravos. Daí, o faraó mandou matar todos os meninos, bebezinhos que nascessem, para ver se o povo enfraquecia. Mesmo assim, eles estavam muito fortes. E eles se tornaram escravos lá dentro. No palácio? Lá no Egito. Lá na Eles morreram, Matheus? E daí, não, Henrique, presta atenção que você vai entender. Ó Senhor, Moisés falou assim para ele: quem sou eu para falar com o rei do Egito e tirar toda aquela gente daquele país? E daí, Deus falou assim para ele: Henrique, eu estarei com você. Mas como, Senhor? Como que eu vou? Eu não sei falar direito. Eu não sei nem falar a língua deles direito. Tira o calçado. Eu não sei nem falar direito com eles. Como que eu vou chegar lá e vou fazer eles acreditarem em mim? Aí ele estava segurando uma vara aqui na mão. Vocês viram? Ó? Estão vendo aqui uma vara? Aí Deus falou assim para ele: eu vou estar com você, Moisés. Joga sua vara no chão. Quando ele jogou a vara no chão, o que se transformou? Uma cobra bem grandona. Eu acho que é a mais venenosa que existe. Aí Deus falou assim, uma serpente. Daí Deus falou assim para ele: agora pegue a cobra pela cauda, lá pelo rabinho dela, assim, pega ela. E aí ele segurou. E no que ele segurou, a cobra virou vara de novo. Nossa, uau, ele deve ter pensado, né? Quando a gente vê aí na TV alguns mágicos, a gente não fica admirado? Só que aqui era magia? Não. Era feitiçaria? Era bruxaria? Não, o poder de Deus. Não, era o poder da palavra de Deus. É o poder da fada do dente. Oi? Poder da fada do dente. Poder da fada do dente? Essa eu nunca vi. Deus me livre. Deus me livre dessa história aí. Era o próprio poder de Deus. Agora, daí o Moisés, aí ele continuou falando assim com Moisés, ó. Falou assim: agora, Moisés, esconde a sua mão dentro da sua capa. Aí ele tirou a capa dele, colocou a mão lá dentro. A mão dele estava sanzinha, só que ele colocou lá dentro. Quando ele tirou a mão dele estava tudo cheia de lepra, faltando pedaço já, olha, tudo manchado de branco lá a mão dele. Peraí. Deixa eu vou passar para mostrar para vocês. Ele já tava sem mão? Lembra? Não, ele tava com uma unha. A mão dele estava cheia de lepra. Lepra é uma coisa que acabava, apodrecia a pele da pessoa e a pessoa era considerada imunda. Ninguém podia chegar perto de um leproso, porque podia pegar a lepra e a lepra tomar conta do corpo inteiro da pessoa. E aí o Moisés, muito admirado, o Moisés deve ter olhado para a mão dele e falado assim: meu Deus, mas o que é isso, né? É a minha mão, e agora? Como que eu vou fazer para curar a minha mão? Daí Deus falou assim para ele: Moisés, coloca a mão debaixo da capa de novo. E aí a mão dele saiu limpinha, saiu sozinha a mão dele. E, nossa, ele ficou muito admirado. E aí Deus falou assim para ele: mas se mesmo assim não acreditarem em você, pegue um pouco de água do rio, derrame sobre a terra. Ela se transformará em sangue assim que cair na terra. Puxa, já pensou? Mas, resmungou ele: mas Senhor, eu não sei falar direito. Vai, Deus mandou assim para ele: vai, e eu lhe ensinarei o que você deve dizer. E aí ele foi. Só que para ajudá-lo, Deus chamou uma outra pessoa, Arão. Arão para ajudá-lo, porque o Arão sabia falar um pouco melhor. Porque o Moisés, coitado, o Moisés acho que até era meio gago. Já que ele falou que não sabia falar direito, não devia ter algum problema de fala, né? E aí o Arão foi com ele.
O Arão foi com eles. Majestade, inclinou-se Moisés ao falar. Deus quer que você deixe o seu povo ir para o deserto a fim de adorá-lo. Zombou o faraó dele. E quem é esse Deus, hein? Pois saibam que ninguém vai sair daqui coisa nenhuma. Deus queria mostrar ao rei que ele é mais poderoso que qualquer rei do mundo. Então mandou 10 pragas para levá-lo a entender isso e deixar o povo ir embora. Então as pragas são